Subestações. Tipos, equipamentos e proteção. Conceitos gerais. Definição básica de uma subestação. Uma subestação, SI, é um conjunto de equipamentos de manobra e barra ou transformação e ainda eventualmente de compensação de reativos usado para dirigir o fluxo de energia em sistema de potência e possibilitar a sua diversificação através de rotas alternativas, possuindo dispositivos de proteção capazes de detectar os diferentes tipos de faltas que ocorrem no sistema e de isolar os trechos onde estas faltas ocorrem. Classificação das SIs. As subestações podem ser classificadas quanto à sua função e à sua instalação. Subestação transformadora. É aquela que converte a tensão de suprimento para um nível diferente, maior ou menor, sendo designada, respectivamente, SI transformadora elevadora e SI transformadora abaixadora. Geralmente, uma subestação transformadora próximas aos centros de geração é uma SI elevadora. Subestações no final de um sistema de transmissão, próximas aos centros de carga, ou de suprimento a uma indústria é uma SI transformadora abaixadora. Subestação seccionadora, de manobra ou de chaveamento. É aquela que interliga circuitos de suprimento sob o mesmo nível de tensão, possibilitando a sua multiplicação. É também adotada para possibilitar o seccionamento de circuitos, permitindo sua energização em trechos sucessivos de menor comprimento. Subestação externa ou ao tempo. É aquela em que os equipamentos são instalados ao tempo e sujeitos, portanto, às condições atmosféricas desfavoráveis de temperatura, chuva, poluição, vento, etc., as quais desgastam os materiais componentes, exigindo, portanto, manutenção mais frequente e reduzem a eficácia do isolamento. Subestação interna ou abrigada. É aquela em que os equipamentos são instalados ao abrigo do tempo, podendo tal abrigo consistir de uma edificação e de uma câmara subterrânea. Subestações abrigadas podem consistir de cubículos metálicos, além de subestações isoladas a gás, tal como o hexafluoreto de enxofre, SF6. Principais equipamentos de uma subestação e suas funções. Equipamentos de transformação. Transformador de força. Transformadores de instrumentos, transformadores de corrente. Transformadores de potencial, capacitivos ou indutivos. Sem os transformadores de força seria praticamente impossível o aproveitamento econômico da energia elétrica, pois a partir deles foi possível a transmissão em tensões cada vez mais altas, possibilitando grandes economias nas linhas de transmissão em trechos cada vez mais longos. Já os transformadores de instrumentos têm a finalidade de reduzir a corrente ou a tensão respectivamente a níveis compatíveis com os valores de suprimento de relés e medidores. Equipamentos de manobra. Desjuntores. Chaves seccionadoras. Os desjuntores são os mais eficientes e mais complexos aparelhos de manobra em uso de redes elétricas, destinados à operação em carga, podendo sua operação ser manual ou automática. As chaves seccionadoras são dispositivos destinados a isolar equipamentos ou zonas de barramento, ou ainda, trechos de linhas de transmissão. Somente podem ser operadas sem carga, muito embora possam ser operadas sob tensão. Equipamentos para compensação de reativos. Reator derivação ou série. Capacitor derivação ou série. Compensador síncrono. Compensador estático. Desses equipamentos o que é utilizados com mais frequência nas SIs receptoras de pequeno e médio porte é o capacitor derivação. Assim, a abordagem do curso se concentrará neste equipamento que tem por finalidade básica corrigir o fator de potência do sistema elétrico. Equipamentos de proteção. Para-raios. Relés. Fusíveis. O para-raios é um dispositivo protetor que tem por finalidade limitar os valores dos surtos de tensão transitantes que, de outra forma, poderiam causar severos danos aos equipamentos elétricos. Eles protegem o sistema contra descargas de origem atmosféricas e contra surtos de manobra. Os relés têm por finalidade proteger o sistema contra faltas, permitindo através da atuação sobre desjuntores, o isolamento dos trechos de localização das faltas. O fusível se destina a proteger o circuito contra curtos,
sendo também um limitador da corrente de curto. Muito utilizado na indústria para a proteção de motores. Equipamentos de medição. Constituem os instrumentos destinados a medir grandezas tais como corrente, tensão, frequência, potência ativa e reativa, etc. Sistema de suprimento. Em geral, a alimentação de uma indústria é de responsabilidade da concessionária de energia elétrica. Assim, o sistema de alimentação vai depender da disponibilidade das linhas de transmissão existentes na região do projeto. O sistema de suprimento mais utilizado na indústria de pequeno e médio porte é o radial. Principais esquemas de subestações de média tensão. Entre os vários esquemas de subestações de média tensão encontrados na prática, podem ser destacados, pela sua frequência de utilização, a entrada direta e o barramento simples. Entrada direta. Em SEs, receptoras com uma só entrada e um só transformador não é necessário barramento, podendo ser prevista uma alimentação direta. Barramento simples. Havendo mais de uma entrada, e barra ou mais de um transformador em SI, receptora, o barramento simples é o esquema de maior simplicidade e menor custo, com confiabilidade compatível com este tipo de suprimento. A seguir são apresentadas figuras com as principais variações encontradas em SEs, de barramento simples. Figura A e B. O defeito em qualquer transformador causa a abertura do disjuntor, desligando por completo a SI. Cabe ao operador identificar a unidade afetada, isolá-la através dos respectivos seccionadores e providenciar o religamento do disjuntor. Figura C. Este esquema, utilizado em SEs, de maior porte, limita o desligamento ao transformador defeituoso, introduzindo disjuntor individual para cada transformador. O acréscimo de chaves de isolamento e de contorno, bypass, dá maior flexibilidade à operação, às custas de maior complexidade nos circuitos de controle, aumentando os intertravamentos, e de proteção, adicionando transferência de disparo no caso de contorno de um disjuntor. Figura D. Este esquema só permite a alimentação da SI por uma entrada de cada vez, mediante intertravamento adequado, obrigando o desligamento momentâneo da carga quando for necessária a transferência de fonte. Figura I. Se as entradas puderem ser ligadas em paralelo, obtém-se maior confiabilidade com o esquema I, onde cada entrada, sendo dotada de disjuntor próprio, pode ser desligada em caso de falha, independentemente de outra. Neste caso, os disjuntores não precisam de chave de contorno face à existência da segunda entrada. Figuras F e G. Havendo dois transformadores, pode ser seccionada a barra para tornar a operação mais flexível, F. Se for necessário evitar a interrupção total do suprimento ao ser desligado um transformador, instala-se um disjuntor para seccionar a barra, G. As SEs, receptoras destinadas às indústrias que aparecerem com maior frequência são na faixa de tensão de 13,8 a 69 kV, prevalecendo em sua grande maioria as SEs, de pequeno porte, 13,8 kV. Assim, serão enfatizados tanto os esquemas como o arranjo físico dessas SEs. Seleção de níveis de tensão das subestações. Uma forma de estimar o nível da tensão de suprimento para instalações com potência acima de 1000 kW é através da seguinte fórmula. Onde T tensão, kV, P potência instalada, MW. É interessante ressaltar que esta é uma forma aproximada e a escolha definitiva do nível de tensão deve sempre submetida a uma análise das cargas por parte da concessionária. Deve-se conhecer os níveis de tensão disponíveis no local de implantação do projeto e a partir daí verificar se as necessidades do projeto são atendidas. Após a seleção da tensão de suprimento, pode-se definir a tensão dos equipamentos. No caso de motores, é muito importante a escolha correta da tensão nominal em função da potência de forma a obter um equipamento mais econômico. Equipamentos, tipos, seleção e dimensionamento. Transformadores de força. Os transformadores de força são classificados segundo o seu meio isolante, podendo ser a óleo mineral, a líquidos isolantes sintéticos pouco inflamáveis, silicone, e secos.
O óleo mineral, derivado do petróleo, e os líquidos isolantes sintéticos usados em transformadores, possuem duas funções principais: isolar, evitando a formação de arco entre dois condutores que apresentem uma diferença de potencial, e resfriar, dissipando o calor originado da operação do equipamento. Os transformadores secos utilizam o ar circulante como meio isolante e refrigerante, possuindo isolamento classe B, classe F ou classe H. Transformadores de corrente. O transformador de corrente, TC, é um transformador para instrumento cujo enrolamento primário é ligado em série a um circuito elétrico e cujo enrolamento secundário se destina a alimentar bobinas de correntes de instrumentos elétricos de medição e proteção ou controle. Esquema básico de um TC. O enrolamento primário dos TCs é, normalmente, constituído de poucas espiras, 2 ou 3 espiras, por exemplo, feitas de condutores de cobre de grande seção. Principais tipos construtivos. Os transformadores de corrente classificados de acordo com a sua construção mecânica são os seguintes. Tipo barra. TC cujo primário é constituído por uma barra, montada permanentemente através do núcleo do transformador. Este TC é adequado para resistir aos esforços de grandes sobrecorrentes. Tipo primário enrolado. TC cujo enrolamento primário constituído de uma ou mais espiras envolve mecanicamente o núcleo do transformador. O TC tipo primário enrolado é mais utilizado para serviços de medição, mas pode ser usado para serviços de proteção onde pequenas relações são requeridas. Tipo bucha. Tipo especial de TC tipo janela é construído e projetado para ser instalado sobre uma bucha de um equipamento elétrico, fazendo parte integrante do fornecimento deste. Pelo seu tipo de construção e instalação, o circuito magnético dos TCs tipo bucha é maior que nos outros TCs, sendo mais precisos para correntes altas, pois possuem menor saturação. Em baixas correntes são menos precisos em virtude da maior corrente de excitação, razão pela qual não são usados para medição. Tipo janela. É aquele que não possui primário próprio e é constituído de uma abertura através do núcleo, por onde passa o condutor do circuito primário. Tipo núcleo dividido. Este tipo possui o enrolamento secundário completamente isolado e permanentemente montado no núcleo, mas não possui enrolamento primário. Parte do núcleo é separável ou articulada para permitir o enlaçamento do condutor primário. Destina-se ao uso em circuito constituído de condutor completamente isolado ou um condutor nu. Um tipo muito difundido de TC com núcleo dividido é o amperímetro alicate. Principais características elétricas dos TCs. As principais características dos TCs são: corrente secundária nominal, padronizada em 5 A. Corrente primária nominal, caracteriza o valor nominal suportado em regime normal de operação pelo TC. Sua especificação deve considerar a corrente máxima do circuito em que o TC está inserido e os valores de curto-circuito. Classe de exatidão, valor máximo do erro do TC, expresso em porcentagem, que poderá ser causado pelo TC aos instrumentos a ele conectados. A tabela da mostra as classes padronizadas. A classe de exatidão do TC para medição com finalidade de faturamento a consumidor, 0,3. Carga nominal, carga na qual se baseiam os requisitos de exatidão do TC. A tabela mostra a designação da carga nominal dos TCs segundo a ABNT, EB 251.2. Fator térmico, fator pelo qual deve-se multiplicar a corrente primária nominal para se obter a corrente primária máxima que o TC é capaz de conduzir em regime permanente, sob frequência nominal, sem exceder os limites de elevação de temperatura especificados e sem sair de sua classe de exatidão. Nível de isolamento, define a especificação do TC quanto às condições que deve satisfazer a sua isolação em termos de tensão suportável. Corrente térmica nominal, maior corrente primária que um TC é capaz de suportar durante 1 segundo, com o enrolamento secundário curto-circuitado, sem exceder, em qualquer enrolamento, a temperatura máxima especificada para sua classe de isolamento. Corrente dinâmica nominal, valor de crista da corrente primária que um
TC é capaz de suportar durante o primeiro meio ciclo com o enrolamento secundário curto-circuitado, sem danos devido às forças eletromagnéticas resultantes. É igual a 2,5 vezes o valor da corrente térmica nominal. Polaridade: normalmente é utilizada a polaridade subtrativa. Designação normativa dos TCs. TCs para serviço de medição. A designação dos TCs, de acordo com a ABNT, é feita indicando a classe de exatidão seguida da carga nominal com a qual se verifica esta exatidão. A designação de acordo com a ANSI é feita indicando a classe de exatidão seguida da letra B e da impedância da carga nominal com a qual se verifica esta exatidão. TCs para serviço de proteção. A designação dos TCs, de acordo com a ABNT e ANSI, é feita de acordo com a tabela presente na apostila. Determinação da corrente primária nominal do TC. Por recomendação do II, a relação ideal do TC aqui atende à condição 4A, corrente que circula do primário do TC, barra K maior que 3A. Onde K é a relação de transformação nominal do TC, ou seja, K igual a N15A resultando. Além disso, função da capacidade dinâmica. N1 maior que MB1. Função da capacidade térmica. N1 maior que NB2. Sendo N1 corrente nominal primária do TC. E M corrente momentânea do disjuntor do sistema ou ramal elétrico. B1 coeficiente do limite de corrente de curta duração para efeito mecânico. E N corrente de interrupção nominal do disjuntor do sistema ou ramal elétrico. B2 coeficiente do limite de corrente de curta duração para efeito térmico. Transformadores de potencial. O transformador de potencial, TP, é um transformador para instrumento cujo enrolamento primário é ligado em derivação a um circuito elétrico e cujo enrolamento secundário se destina a alimentar bobinas de potencial de instrumentos elétricos de medição e proteção ou controle. Princípios fundamentais. A figura apresenta o esquema básico de ligação de um TP. Principais características dos TPs. As principais características dos TPs são: tensão primária nominal, estabelecida de acordo com a tensão do circuito no qual o TP será instalado. Tensão secundária nominal, é padronizada em 115 volts ou 115/3 volts. Classe de exatidão, valor máximo do erro, expresso em porcentagem, que poderá ser causado pelo transformador aos instrumentos a ele conectados. Carga nominal, carga na qual se baseiam os requisitos de exatidão do TP. Exemplo, um relé de consumo 20 VA/fase a 110 volts é aplicado a um TP com tensão secundária de 120 volts. O valor corrigido será VA igual V vezes I, igual V vezes VZ, igual V2Z, igual V2R. 20 igual, 110, 2RR igual, 110, 220. VA novo igual, 120, 2, 110, 220 igual 20. 120, 2, 110, 2 igual 23,8 VA. Potência térmica, maior potência aparente que um TP pode fornecer em regime permanente sob tensão e frequências nominais, sem exceder os limites de temperatura permitidos pela sua classe de isolamento. Nível de isolamento, define a especificação do TP quanto à sua isolação em termos de tensão suportável. Designação normativa dos TPs. A designação correta dos TPs é feita indicando-se a classe de exatidão separada por um hífen do valor da maior carga nominal com a qual esta se verifica. Grupos de ligação. De acordo com a ABNT, os TPs classificam-se em 3 grupos. Grupo 1, TP projetado para ligação entre fases. Grupo 2, TP projetado para ligação entre fase e neutro de sistemas diretamente aterrados. Grupo 3, TP projetado para ligação entre fase e neutro de sistema onde não se garanta a eficácia da aterramento. Define-se um sistema trifásico com neutro efetivamente aterrado como sendo um sistema caracterizado por um fator de aterramento que não exceda 80%. Chaves seccionadoras. As chaves seccionadoras são dispositivos destinados a isolar equipamentos ou zonas de barramentos, ou ainda,
trechos de hélices. Tipos construtivos. Os tipos construtivos de chaves estão definidos em diversas normas. É apresentada a seguir a classificação segundo as normas ANSI, definidas com relação ao tipo de abertura ou ao modo de operação, ou ainda, ao meio de movimentação do contato móvel. Abertura vertical tipo A. A chave é composta por 3 colunas de isoladores fixados sobre uma única base. O movimento de abertura ou fechamento do contato móvel, lâmina, dá-se num plano que contém o eixo longitudinal da base e é perpendicular ao plano de montagem da mesma. Devido a essa forma construtiva, a distância entre fases pode ser reduzida ao mínimo permitido. As chaves de abertura vertical podem ter montagem horizontal, vertical ou invertida, sendo aplicadas para isolar equipamentos e circuitos, para desvio, bypass, ou como chave seletora. Dupla abertura lateral tipo B. Essa chave é composta por 3 colunas de isoladores fixadas sob uma base única, sendo a coluna central equidistante das 2 colunas externas. O movimento de abertura ou fechamento do contato móvel dá-se num plano paralelo ao plano de montagem da base, através da rotação da coluna central. As chaves com dupla abertura lateral podem ter montagem horizontal, vertical ou invertida, sendo aplicadas para isolar equipamentos e circuitos, para desvio, bypass, ou como chave seletora. Basculante, 3 colunas, tipo C. A chave é composta por 3 colunas de isoladores ligadas a uma base única, sendo as 2 colunas extremas fixas suportando os terminais de A interior móvel. Esta última apresenta movimento de rotação em torno do ponto de fixação à base, e carrega o contato móvel em seu topo. Podem ter montagem horizontal, vertical ou invertida, sendo aplicadas para isolar equipamentos e circuitos, para desvio, bypass, ou como chave seletora. Abertura lateral tipo D. A chave é composta por 2 colunas de isoladores ligadas a uma única base, sendo o contato fixo suportado por uma coluna fixa e o contato móvel por uma coluna rotativa. O movimento de abertura ou fechamento da lâmina dá-se em um plano paralelo ao plano de montagem da chave. As chaves de abertura lateral podem ter montagem horizontal, vertical ou invertida, sendo aplicadas para isolar equipamentos e circuitos, para desvios ou como chave seletora. Abertura central tipo I. A chave seccionadora com abertura central é composta por 2 colunas de isoladores, ambas rotativas e ligadas a uma única base. O movimento de abertura e fechamento da lâmina é seccionada em 2 partes fixadas ao topo das colunas rotativas, ficando o contato macho na extremidade de uma das partes da lâmina e a fêmea, na outra. Esse tipo de chave tem montagem horizontal ou vertical, sendo aplicada para isolar equipamentos e circuitos, para desvio ou como chave seletora. Basculante, 2 colunas, tipo F. Esta é composta por 2 colunas de isoladores ligadas a uma única base, sendo uma delas fixa e suporte para o conato fixo e a outra móvel e suporte para o contato móvel. O movimento da coluna móvel é de rotação ao redor do ponto de fixação à base. Aterramento tipo G. A chave de aterramento é composta por uma coluna de isoladores fixa, em cujo topo encontram-se os contatos fixos e a lâmina fecha paralela à coluna de isoladores. Podem ter montagem horizontal, vertical ou invertida. Operação por vara de manobra tipo H. A chave é composta por 2 colunas de isoladores fixas. A abertura ou fechamento da lâmina dá-se através de engate da vara de manobra a um gancho ou olhal apropriado. Sua montagem pode ser vertical ou invertida. Fechamento ou alcance vertical tipo J. Também chamado de chave vertical reversa, este tipo de chave é composto por 2 ou 3 colunas de isoladores. O movimento de abertura ou fechamento da lâmina dá-se num plano perpendicular ao plano de montagem da base, na qual estão fixadas as 2 colunas de isoladores, uma rotativa e outra fixa. Existem 2 possibilidades de montagem dos contatos fixos, em coluna de isoladores invertida ou diretamente no barramento. Entre as chaves com fechamento vertical pode-se incluir as chaves pantográfica e semipantográfica. Este tipo de chave tem montagem horizontal. Tipos de operação e comando.
Operação em grupo. Os polos da seccionadora são interligados mecanicamente através de hastes ou cabos e são operados simultaneamente. As chaves de operação em grupo podem ter ainda comando direto e indireto. No primeiro caso, o movimento é transmitido às colunas rotativas através de um dos próprios polos. Já no caso de comando indireto, o movimento é transmitido através de rolamentos auxiliares, denominados bases de comando. Operação monopolar. Os polos são comandados individualmente, sem interligação mecânica entre eles. A operação monopolar também pode ser direta ou indireta. Comando manual. O comando manual pode ser realizado com ou sem o auxílio de redutores. Comando motorizado. Os comandos motorizados podem ser realizados através de motores elétricos, acionadores hidráulicos, pneumáticos, etc. A seguir apresenta-se a tabela para dimensionamento da chave fusível para SI de 13,8 kV em função da demanda. Desjuntores. Os desjuntores são os principais equipamentos de segurança, bem como os mais eficientes dispositivos de manobra em uso nas redes elétricas. Possuem capacidade de fechamento e abertura que deve atender a todos os pré-requisitos de manobra sob condições normais e anormais de operação. Além dos estados estacionários, fechado e aberto, define-se ambos os estados transitórios da manobra de fechamento, ligamento, e da manobra de abertura, desligamento. No estado ligado ou fechado, o desjuntor deve suportar a corrente nominal da linha, sem ultrapassar os limites de temperatura permitidos. No estado desligado ou aberto, a distância de isolamento entre contatos deve suportar a tensão de operação, bem como as sobretensões internas, devidas a surtos de manobra ou descargas atmosféricas. Quanto à manobra de fechamento, o desjuntor deve, no caso de curto-circuito, atingir corretamente sua posição de fechado e conduzir a corrente de curto-circuito. No caso de abertura, o desjuntor deve dominar todos os casos de manobra possíveis na rede na qual está instalado. É importante lembrar que desjuntores, frequentemente instalados ao tempo, permanecem meses a fio no estado estacionário ligado, conduzindo a corrente nominal sob condições climáticas as mais variáveis, proporcionando, às vezes, variações de temperatura de várias dezenas de grau, agentes atmosféricos agressivos a vários de seus componentes e outras condições adversas. Após todo esse tempo de inatividade operacional mecânica, o desjuntor deve estar pronto para interromper correntes de curto-circuito, sem o menor desvio das especificações. É fácil perceber então que uma confiabilidade total é exigida dos desjuntores de potência e deve ser consequência de um projeto racional e um controle de qualidade extremamente rigoroso que vai desde a relação de matérias-primas, passando pela revisão de entrada, ensaio de materiais, controle dos processos de fabricação, ensaios de subconjuntos, até os ensaios finais. Desjuntores a óleo. Os desjuntores a óleo estão, basicamente, divididos em desjuntores de grande volume de óleo, GVO, e de pequeno volume de óleo, PVO. No caso do GVO, de pequena capacidade, as fases ficam imersas em um único recipiente contendo óleo, que é usado tanto para a interrupção das correntes quanto para prover o isolamento. Nos desjuntores de maior capacidade, o encapsulamento é monofásico. Já no PVO, foi projetado uma câmara de extinção com fluxo forçado sobre o arco, aumentando a eficiência do processo de interrupção da corrente, diminuindo drasticamente o volume de óleo no desjuntor. A maior vantagem dos desjuntores de grande volume de óleo sobre os de pequeno volume de óleo é a grande capacidade de ruptura em curto-circuito em tensões de 138 kV. Mesmo assim, este tipo de desjuntor está caindo em desuso. O princípio de extinção do arco nos desjuntores a óleo é baseado na decomposição das moléculas de óleo pela altíssima temperatura do arco. Essa decomposição resulta na produção de gases, principalmente hidrogênio, sendo a quantidade de gás liberada dependente da magnitude da corrente e da duração do arco. O gás liberado desempenha duas funções: em primeiro lugar, ele tem um efeito refrigerante muito acentuado e em segundo lugar, ele causa um aumento de pressão em torno do arco, determinando uma elevação do gradiente de tensão necessário à sua manutenção.
Desjuntores a ar comprimido. Nos desjuntores de ar comprimido, a extinção do arco é obtida a partir da admissão, nas câmaras de ar comprimido, armazenado num reservatório pressurizado, que, soprando sobre a região entre os contatos, determina o resfriamento do arco e sua compressão. A reignição do arco em seguida à ocorrência de um zero de corrente é prevenida pela exaustão dos produtos ionizados do arco da região entre os contatos pelo sopro de ar comprimido. A intensidade e a rapidez do sopro de ar garantem o sucesso dos desjuntores nas corridas energética, liberação vezes absorção de energia, e de elétrica, tensão de restabelecimento vezes suportabilidade de elétrica. Os tipos originais de desjuntor a ar comprimido possuíam uma chave isoladora em série com as câmaras de interrupção. Após um tempo pré-determinado, para permitir a extinção do arco, a chave isoladora era aberta, o ar comprimido das câmaras era liberado para a atmosfera e os contatos do interruptor fechavam pela pressão das molas. O fechamento do circuito era sempre feito pela chave isoladora, com os contatos das câmaras de interrupção fechados. A posição aberta ou fechada dos desjuntores era facilmente reconhecível a partir da observação da posição da chave isoladora. Nos tipos modernos de desjuntores, as câmaras são permanentemente pressurizadas com ar a aproximadamente 25/30 bars, enquanto que nos reservatórios de ar comprimido a pressão é de 150/200 bars. Para a interrupção do arco abrem-se ao mesmo tempo as válvulas de sopro e de exaustão em cada câmara, de maneira a ventilar a região entre os contatos. Após o fim do movimento do contato móvel, que ocorre num tempo pré-determinado para permitir a extinção dos arcos, as válvulas se fecham, deixando o desjuntor aberto, com as câmaras cheias de ar comprimido à pressão de serviço, livre de produtos ionizados. Na operação de fechamento, as válvulas de sopro e exaustão podem ser abertas ligeiramente para ventilar a região entre contatos, impedindo a contaminação da câmara por resíduos provenientes da vaporização de material de contatos. A operação dos desjuntores de ar comprimido sempre produz um grande ruído causado pela exaustão do ar para a atmosfera. Uma redução do nível de ruído produzido é conseguida através de silenciadores. Os desjuntores a ar comprimido podem possuir compressores individuais ou trabalhar ligados a uma central de ar comprimido. Como a operação dos desjuntores pode ser perigosa quando a pressão de ar comprimido cai abaixo de determinado nível, estes são providos de dispositivos para impedir seu fechamento ou sua abertura sob pressões inferiores a níveis pré-fixados. Pode-se dispor também de dispositivos para abrir os desjuntores quando a pressão chegar a um nível perigoso, mas ainda superior àquele em que a abertura seja proibida. Devido a estas características, é prática de muitos clientes exigir que os desjuntores que operam com sistemas de ar comprimido central possuam reservatórios individuais, air receivers, com capacidade suficiente para realizar um ciclo completo OCO sem necessidade de receber reforço de ar comprimido do sistema central, e sem que a pressão caia a níveis perigosos. Um reservatório central deve também ser capaz de garantir a repressurização de todos os reservatórios individuais, após uma operação OCO simultânea, num intervalo de tempo usualmente fixado em 2 minutos. Desjuntores ASF6. Embora o hexafluoreto de enxofre, SF6, tenha sido sintetizado pela primeira vez em 1904, somente nos anos 30, a partir da observação de suas excepcionais propriedades dielétricas, o novo gás encontrou uma limitada aplicação como meio isolante em transformadores. O SF6 é um dos gases mais pesados conhecidos, peso molecular 146, sendo 5 vezes mais pesado que o ar. À pressão atmosférica, o gás apresenta uma rigidez dielétrica 2,5 vezes superior à do ar. A rigidez dielétrica aumenta rapidamente com a pressão, equiparando-se à de um óleo isolante de boa qualidade à pressão de 2 bars. A contaminação do SF6 pelo ar não altera substancialmente as propriedades dielétricas do gás, um teor de 20% de ar resulta numa redução de apenas 5% da rigidez dielétrica do gás. Somente no final dos anos 40 teve início o desenvolvimento de desjuntores e chaves de abertura em carga ASF6, com base em experimentos em que as excepcionais qualidades do gás como meio interruptor de arcos elétricos foram comprovadas.
Essas qualidades derivam do fato de que o hexafluoreto de enxofre ser um gás eletronegativo, possuindo, portanto, uma afinidade pela captura de elétrons livres, o que dá lugar à formação de íons negativos de reduzida mobilidade. Essa propriedade determina uma rápida remoção dos elétrons presentes no plasma de um arco estabelecido no SF6, aumentando, assim, a taxa de decremento da condutância do arco quando a corrente se aproxima de zero. O SF6 é um gás excepcionalmente estável e inerte, não apresentando sinais de mudança química para temperaturas em que os óleos empregados em desjuntores começam a se oxidar e decompor. Na presença de arcos elétricos sofre lenta decomposição, produzindo fluoretos de ordem mais baixa, como SF2 e SF4, que, embora tóxicos, recombinam-se para formar produtos não tóxicos imediatamente após a extinção do arco. Os principais produtos tóxicos estáveis são certos fluoretos metálicos que se depositam sob a forma de um pó branco, e que podem ser absorvidos por filtros de alumina ativada. Os primeiros desjuntores de hexafluoreto de enxofre eram do tipo dupla pressão, baseados no funcionamento dos desjuntores a ar comprimido. O SF6 era armazenado num recipiente de alta pressão, aproximadamente 16 bars, e liberado sobre a região entre os contatos do desjuntor. A principal diferença com relação aos desjuntores a ar comprimido consistia no fato de o hexafluoreto de enxofre não ser descarregado para a atmosfera após atravessar as câmaras de interrupção, e sim para um tanque com SF6 a baixa pressão, aproximadamente 3 bars. Assim, o gás a alta pressão era utilizado para a interrupção do arco e o SF6, a baixa pressão, servia à manutenção do isolamento entre as partes energizadas e a terra. Após a interrupção, o gás descarregado no tanque de baixa pressão era bombeado novamente para o reservatório de alta pressão, passando por filtro de alumina ativada para a remoção de produtos da decomposição do SF6. As principais desvantagens dos desjuntores a SF6 a dupla pressão eram a baixa confiabilidade dos compressors de gás e a tendência do hexafluoreto de enxofre a liquefazer-se à temperatura ambiente quando comprimido. A temperatura de liquefação do gás a 16 bars é 10 graus Celsius, o que tornava necessário instalar aquecedores no reservatório de alta pressão com consequente aumento da complicação e redução da confiabilidade. Essas desvantagens levaram ao desenvolvimento do desjuntor tipo PAFAR, que será descrito a seguir, atualmente adotado pela maioria dos fabricantes de desjuntores a SF6. Os desjuntores tipo PAFAR ou do tipo impulso são também denominados de pressão única porque o SF6 permanece no desjuntor, durante a maior parte do tempo, a uma pressão constante de 3 a 6 bars, servindo ao isolamento entre as partes com potenciais diferentes. A pressão necessária à extinção do arco é produzida em cada câmara por um dispositivo tipo PAFAR formado por um pistão e um cilindro, em que um desses dois elementos ao se movimentar desloca consigo o contato móvel e comprime o gás existente no interior do cilindro. A compressão do SF6 por esse processo produz pressões da ordem de 2 a 6 vezes a pressão original e no intervalo entre a separação dos contatos e o fim do movimento do gás, assim comprimido, é forçado a fluir entre os contatos e através de uma ou duas passagens, extinguindo o arco de forma semelhante ao dos desjuntores de dupla pressão. Os desjuntores de pressão única são de projeto mais simples que o de dupla pressão e dispensam a instalação de aquecedores para impedir a liquefação do SF6, sendo consequentemente mais econômicos e mais confiáveis. O desenvolvimento e a difusão dos desjuntores a SF6 estão ligados aos desenvolvimentos das técnicas de selagem dos recipientes e detecção de vazamentos de gás. Os projetos ocorridos nesses terrenos já permitem reduzir o escape de SF6 nos desjuntores a níveis inferiores a 1% por ano. Os avanços tecnológicos têm permitido aos desjuntores a SF6 tornarem-se crescentemente competitivos em relação aos tipo a ar comprimido e PVO, sendo provável que, em futuro próximo, esses desjuntores ocupem uma posição dominante no mercado, pelo menos para certas faixas de tensão.
Da mesma forma que nos desjuntores a ar comprimido, os desjuntores ASF6 devem ser providos de dispositivos para indicar a ocorrência de pressões inferiores a determinados níveis mínimos e intertravamentos para impedir sua operação em condições perigosas de superpressão. Uma outra aplicação do SF6 é o isolamento de subestações blindadas, que permite considerável redução da área ocupada. A instalação de uma subestação blindada pode ser determinada pela inexistência de área suficientemente ampla em um centro urbano, ou pelo elevado custo do solo nesta região. Numa subestação blindada, todas as partes energizadas são protegidas por uma blindagem metálica, que conterá os desjuntores, chaves, TCs, TPs, barramentos, etc. As partes energizadas são isoladas da blindagem por isoladores de resina sintética, ou outro material adequado, e SF6 a pressão de cerca de 3 bars. Válvulas especiais permitem detectar o escapamento do gás e possibilita efetuar manutenção dos equipamentos sem necessidade de remover grandes quantidades de gás. Alarmes e intertravamentos garantem a segurança em caso de vazamento de SF6. Desjuntores a vácuo. Apesar do crescente uso de desjuntores a vácuo para baixas e médias tensões, aparentemente apenas um fabricante vem oferecendo comercialmente desjuntores a vácuo de alta tensão, e mesmo assim os tipos disponíveis não excedem 145 kV. Nos desjuntores a vácuo, o arco que se forma entre os contatos é bastante diferente dos arcos em outros tipos de desjuntor, sendo basicamente mantido por íons de material metálico vaporizado proveniente dos contatos, cátodo. A intensidade da formação desses vapores metálicos é diretamente proporcional à intensidade da corrente e, consequentemente, o plasma diminui quando esta decresce e se aproxima do zero. Atingindo o zero de corrente, o intervalo entre os contatos é rapidamente desionizado pela condensação dos vapores metálicos sobre os eletrodos. A ausência de íons após a interrupção dá aos desjuntores a vácuo características quase ideais de suportabilidade dielétrica. Apesar das suas vantagens, o desenvolvimento dos desjuntores a vácuo para altas tensões permanece na dependência de avanços tecnológicos que permitam compatibilizar, em termos econômicos, o aumento das tensões e correntes nominais das câmaras a vácuo e a redução de seus volumes e pesos. Principais sistemas de acionamento. O sistema de acionamento de um desjuntor é o subconjunto que possibilita o armazenamento de energia necessária à sua operação mecânica, bem como a necessária liberação desta energia através de mecanismos apropriados, quando do comando de abertura e fechamento do mesmo. Dentro de cada categoria existe uma variação imensa de detalhes construtivos, característicos de cada fabricante. Os acionamentos podem ser monopolares ou tripolares. No primeiro caso, a atuação dos mesmos se faz diretamente em cada polo, permitindo a manobra individual de cada um deles. Isso torna o acionamento mais complexo e caro, pois na realidade são 3 acionamentos, um para cada polo. Este tipo é usado quando se necessita de religamentos monopolares no caso de faltas monofásicas. Nos acionamentos tripolares, a operação é centralizada em uma unidade e transmitida aos 3 polos do desjuntor simultaneamente, via acoplamento mecânico, hidráulico ou pneumático. Neste caso só é possível ter religamentos tripolares. Acionamento por solenoide. Neste sistema, uma bobina solenoide, que na maioria dos tipos de acionamento é usada somente para disparo, é utilizada diretamente para acionar os contatos na operação de fechamento e também para carregar a mola de abertura. Aliás, este é um princípio comum a todos os acionamentos, pois o desjuntor na condição fechado deverá estar sempre com energia armazenada para a operação de abertura. Este tipo de acionamento não é muito utilizado, pois tem capacidade de armazenamento de energia limitada. Acionamento à mola. Para este caso, a energia para o fechamento é acumulada em uma mola. As molas são carregadas através de motores, os quais podem ser de corrente contínua ou alternada. Pode-se ter também o acionamento manual. Quando o mecanismo de disparo é acionado, a mola é destravada, acionando os contatos do desjuntor, fechando-o, acontecendo nesta operação o carregamento simultâneo da mola de abertura.
Cada fabricante tem seu próprio arranjo para este tipo de acionamento, entretanto, o princípio de funcionamento aqui descrito é comum a todos eles. O acionamento à mola é muito difundido para disjuntores de média tensão, até 38 kV, e alta tensão, 69 a 138 kV, em grande volume de óleo, pequeno volume de óleo, sopro magnético, a vácuo e a SF6, podendo ser tripolar ou monopolar. Neste tipo de acionamento, a caixa que abriga o mecanismo, abriga também o bloco de comando, ou seja, acionamento e unidade de comando estão num mesmo subconjunto principal, o que é uma característica mais ou menos constante em disjuntores de média tensão. O sistema de acionamento à mola tem funcionamento simples, dispensando qualquer supervisão, tornando-o ideal para média tensão. No entanto, deve-se ter em mente que a ausência de supervisão, se por um lado simplifica e barateia o disjuntor, por outro, não permite que se tenha controle das partes vitais do acionamento, de maneira a se prever qualquer falha na operação que, neste caso, ocorreria de forma totalmente imprevista. Em sistema onde haja sucessivos religamentos, sua aplicação se torna difícil, já que há um limite no acúmulo de energia. Acionamento a ar comprimido. O acionamento a ar comprimido consiste em armazenar a energia necessária à operação do disjuntor em recipientes de ar comprimido, a qual é liberada através de disparadores atuando sobre válvulas, que acionam os mecanismos dos contatos via êmbolos solidários, ou através de conexões pneumáticas. Este tipo de acionamento é utilizado para disjuntores de média, alta tensões e é a solução natural para disjuntores que usam o ar comprimido como meio extintor, embora também seja usado para disjuntores a óleo e SF6. Acionamento hidráulico. Neste tipo de acionamento, a energia necessária para a operação do disjuntor é armazenada em um acumulador hidráulico que vem a ser um cilindro com êmbolo estanque tendo, de um lado, o óleo ligado aos circuitos de alta e baixa pressão através da bomba hidráulica e, de outro, um volume reservado a uma quantidade prefixada de N2. Em algumas execuções, o N2 pode estar contido em uma membrana de elastômero. A bomba hidráulica de alta pressão comprime o óleo e, consequentemente, o N2, até que seja atingida a pressão de serviço, aproximadamente 320 bar. Através de disparadores de abertura ou fechamento são acionadas as válvulas de comando que ligam o circuito de óleo com o êmbolo principal de acionamento. A característica principal deste tipo de acionamento é a sua grande capacidade de armazenamento de energia, aliada às suas reduzidas dimensões, o que é conseguido através da pressão de operação, que é da ordem de 320 atm. Além disso, sem a necessidade de ser mudar a configuração básica do acionamento, ou seja, dos blocos das válvulas de comando e dos êmbolos, pode-se aumentar a capacidade do mesmo, aumentando-se o volume de nitrogênio. Isto é particularmente importante para disjuntores ASF6 em EAT com resistores de abertura ou fechamento e de abertura rápida, 2 ciclos, ou no caso em que o usuário tem exigências específicas com relação à sequência de operação. Para-raios. O para-raios é um dispositivo protetor que tem por finalidade limitar os valores dos surtos de tensão transitante que, de outra forma, poderiam causar severos danos aos equipamentos elétricos. Para um dado valor de sobretensão, o para-raios, que antes funcionava como um isolador, passa a ser condutor e descarrega parte da corrente para a Terra, reduzindo a crista da onda a um valor que depende das características do referido para-raios. A tensão máxima, a frequência nominal do sistema, a que o para-raios poderá ser submetido, sem que se processe a descarga da corrente elétrica através do mesmo, é denominada de tensão disruptiva à frequência nominal. Características construtivas dos para-raios. Para-raios com gap resistor não linear. Estes para-raios são constituídos basicamente de um gap em série com um resistor não linear, colocados no interior de um invólucro de porcelana. O gap é o elemento que separa eletricamente a rede dos resistores não lineares. Constitui-se de um conjunto de subgaps cuja finalidade é a de fracionar o arco em um número de pedaços, a fim de poder exercer um melhor controle sobre ele, no momento de sua formação, durante o processo de descarga e na sua extinção.
Nos para-raios convencionais o resistor não linear é fabricado basicamente com o carbonato de silício. Com este material pode-se observar que, por ocasião de tensões baixas tem-se uma resistência elevada e, com tensões elevadas, uma resistência baixa. Para-raios de óxido de zinco. O para-raios de óxido de zinco constitui-se basicamente do elemento não linear colocado no interior de um corpo de porcelana. Neste para-raios não são necessários os gaps em série, devido às excelentes características não lineares do óxido de zinco. Os para-raios de óxido de zinco apresentam vantagens sobre os para-raios convencionais, entre as quais podem ser citadas: inexistência de gaps. Gaps estão sujeitos a variações na tensão de descarga de um para-raios que não esteja adequadamente selado, além de que um número elevado de partes no gap aumenta a possibilidade de falhas. Inconvenientes apresentados pelas características não lineares do carbonato de silício. Para-raios convencionais absorvem mais quantidade de energia do que o para-raios de óxido de zinco, o que permite a este último a absorção durante um maior número de ciclos. Resistores de aterramento. Com a finalidade de limitar a corrente de curto-circuito, é comum colocar um resistor ou um reator entre o neutro e a terra. Nos geradores, o neutro, em geral, é aterrado através de resistores ou bobinas de indutância. A maioria dos neutros dos transformadores em sistemas de transmissão acima de 70 kV são solidamente aterrados. Abaixo dessa tensão, os neutros dos transformadores podem ser ligados diretamente à terra ou através de resistências ou de reatâncias indutivas. Em cis industriais, o neutro do transformador é solidamente aterrado quando seu secundário for em baixa tensão. Entretanto, quando o secundário for em média tensão, 2,4 a 15 kV, é comum aterrar o neutro do transformador através de resistor de aterramento, obtendo-se assim algumas vantagens para o sistema, tais como: a corrente de curto-circuito entre fase e terra é de valor moderado, porém suficiente para sensibilizar os relés de terra. Segregação automática dos circuitos sujeitos a curtos circuitos para terra, atuação mais rápida do relé de terra. Facilidade de localização dos curtos circuitos fase-terra desde que sejam usados relés de terra adequados. O custo de manutenção é praticamente igual ao sistema solidamente aterrado, porém os danos nos motores ligados ao sistema são bastante reduzidos. Controla a valores moderados a sobretensões devido à ressonância hélice e curtos circuitos intermitentes. Curto-circuito em sistemas industriais. Num sistema industrial, é necessário o cálculo de curto-circuito com a finalidade de dimensioná-lo adequadamente para que tenha condições de suportar as solicitações impostas durante o curto-circuito, e protege-lo devidamente contra tal ocorrência. Os componentes do sistema, tais como chaves seccionadoras, disjuntores, condutores, devem ser dimensionados para suportarem aos esforços térmicos e mecânicos decorrentes da ocorrência do curto-circuito. Quando se deseja analisar o comportamento de um sistema em condições de carga ou durante a ocorrência de um curto-circuito, o diagrama unifilar deve ser transformado num diagrama de impedância. Sendo a corrente de magnetização de um transformador normalmente insignificante se comparada com a corrente de plena carga, a admitância em paralelo não é colocada no circuito equivalente do transformador. A resistência pode ser omitida nos cálculos de faltas. Nos elementos principais como geradores e transformadores, a reatância é normalmente, pelo menos 5 vezes maior que a resistência, X maior ou igual a 5R. A corrente de curto-circuito calculada desprezando-se a resistência dos elementos principais, introduz um certo erro, porém os resultados serão satisfatórios desde que a reatância indutiva do sistema seja muito maior que sua resistência, o que normalmente acontece. Este erro está a favor da segurança. Cargas que não envolvam máquinas girantes têm pequena influência na corrente total durante a ocorrência de uma falta, sendo frequentemente omitidas. Cargas constituídas por motores síncronos, no entanto, são sempre incluídas no cálculo de faltas uma vez que as FMs nelas geradas contribuem para a corrente de curto-circuito. Os motores de indução também devem ser representados para se calcular a corrente imediatamente após a ocorrência de uma falta.
Esses motores podem ser ignorados no cálculo da corrente uns ciclos após a ocorrência da falta porque a contribuição de corrente feita pelo motor de indução cessa logo após o curto-circuito do motor. Assim, a corrente de curto-circuito que circula entre as fontes e o ponto de curto, é limitada apenas pela impedância entre as fontes e o ponto de defeito. Correntes de curto-circuito. A escolha, por exemplo, de um disjuntor, para um circuito de potência depende não só da corrente que ele deverá conduzir em condições de operação, como também da máxima corrente que esse disjuntor deve suportar momentaneamente e da corrente que possa ter que interromper, na tensão da linha na qual está colocado. Portanto, é sempre necessário determinar o valor inicial da corrente quando ocorre uma falta no sistema, de modo a escolher um disjuntor com capacidade suficiente de suportar esta carga momentânea. A fim de abordar o problema do cálculo da corrente inicial que circula quando um alternador é curto-circuitado, considere o que ocorre quando uma tensão CA é aplicada a um circuito com valores constantes de resistência e indutância. Seja Vm, seno de Wt mais a tensão aplicada, onde T igual zero por ocasião da aplicação da tensão. Então a determina o módulo da tensão quando se fecha o circuito. Se a tensão instantânea for zero e estiver aumentando no sentido positivo quando é aplicada pelo fechamento da chave, A será zero. Se a tensão estiver no seu máximo positivo, A será igual a P/2. Assim, quando ocorre um curto-circuito em um sistema de potência, a corrente resultante é composta de duas componentes, uma componente simétrica, Ca, determinada pelo valor da tensão da fonte e pela impedância, R mais Jx, da rede, e uma componente de corrente contínua, Cc, cujo valor inicial e taxa de decréscimo são determinados em função do instante de ocorrência do curto na onda de tensão, do valor da tensão da fonte e da relação x/R da rede. A assimetria da corrente resultante de curto-circuito decorre da presença da componente Cc. O valor da componente Cc pode variar desde zero até um valor igual ao valor de pico da componente simétrica de corrente alternada. O valor inicial da componente Cc é igual ao valor da componente simétrica de corrente alternada no instante que ocorre o curto-circuito. Num sistema teórico, em que R igual zero, a componente Cc permaneceria com valor constante. Entretanto, num sistema prático, em que a resistência está presente, a componente Cc decai até zero, de acordo com a energia armazenada e representa a perda de energia sob forma de I2R na resistência do sistema. O efeito deste decréscimo é que a corrente de curto-circuito cai gradualmente desde o valor assimétrico até o valor simétrico da corrente de curto-circuito, em relação ao ponto zero da tensão. Existem dois fatores que fazem com que o valor inicial da corrente de curto-circuito seja maior que em regime permanente. Um destes fatores é a reatância variável das máquinas rotativas, que, como visto anteriormente, é levada em consideração no cálculo da corrente de curto-circuito. O segundo fator é a assimetria, também já abordado, em função do decréscimo da componente de Cc. Amortecimento da corrente. Corrente inicial subtransitória de curto-circuito. Corrente inicial subtransitória de curto-circuito incluindo a componente Cc. Concluindo o exposto, relaciona-se a seguir as correntes e reatância de um estudo de curto-circuito. Corrente de regime permanente, valor eficaz. Corrente transitória, valor eficaz excluindo a componente Cc. Corrente subtransitória, valor eficaz excluindo a componente Cc. Reatância síncrona do eixo direto, limita a corrente no primeiro ciclo, após a ocorrência do curto. Reatância transitória do eixo direto, limita a corrente até 2 segundos após a ocorrência do curto. Reatância subtransitória do eixo direto, limita a corrente após estabelecido o regime permanente de curto. Como já foi visto, a corrente subtransitória é a corrente eficaz simétrica inicial e não inclui a componente contínua da corrente de falta transitória.
O cálculo exato do valor eficaz da corrente de falta num sistema de potência é demasiadamente complicado, métodos aproximados são mais práticos e dão resultados suficientemente precisos. O método recomendado pelo AI Suite Shiger Committee leva em conta a componente CC pela aplicação de um fator de multiplicação à corrente eficaz simétrica calculada. Os fatores de multiplicação recomendados para o cálculo da corrente momentânea são: tensões menor ou igual a 5 kV, igual 1,6. 600 volts menor ou igual a tensões, igual 5 kV igual 1,5. Tensões menor ou igual a 600 volts, igual 1,25. Os fatores de multiplicação recomendados para determinar a corrente nominal de interrupção do disjuntor são: disjuntores de 8 ciclos ou mais lentos, 1,0. Disjuntores de 5 ciclos, 1,1. Disjuntores de 3 ciclos, 1,2. Disjuntores de 2 ciclos, 1,4. Se os disjuntores estiverem na barra do gerador e a potência trifásica for superior a 500.000 kVA, os fatores dados anteriormente devem ser acrescidos de 0,1 cada. Os disjuntores AR abaixo de 600 volts são considerados de abertura instantânea e suas correntes momentâneas e de interrupção têm o mesmo valor. Corrente suportável nominal de curta duração. Segundo a ABNT/IC, valor eficaz da corrente que a chave pode conduzir por um período especificado de tempo, 1 segundo ou 3 segundos. Segundo a ANSI, valor eficaz da corrente total, componente C assimétrica mais componente CC, que a chave pode conduzir por um pequeno intervalo de tempo. Valor de crista nominal da corrente suportável de curta duração. Segundo a ABNT/IC, valor de crista da corrente que a chave pode conduzir sem deterioração de seu material. Os valores padronizados desta corrente, em kA crista, são 2,5 vezes a corrente nominal de curta duração. Corrente momentânea. Segundo ANSI, valor eficaz da corrente total no máximo ciclo que a chave pode conduzir pelo menos durante um ciclo. A seguir são apresentadas as equações de conversão e as fórmulas a serem utilizadas no cálculo da corrente de curto-circuito. Reatância da concessionária. Como já foi visto, a concessionária deverá informar a potência máxima de curto-circuito trifásico, na entrada da receptora. Entretanto, a reatância da concessionária, neste ponto, referida à sua própria potência base é 1,0 pio. Proteção. A elaboração de um esquema de proteção envolve várias etapas desde o estabelecimento de uma estratégia de proteção, selecionando os respectivos dispositivos de atuação, até a determinação dos valores adequados para a calibração dos relés. Basicamente, em um sistema encontram-se os seguintes tipos de proteção: proteção contra incêndio, proteção por relés e fusíveis, proteção contra descargas atmosféricas e surtos de manobra. Proteção de transformadores em subestações. Introdução. Ao contrário dos múltiplos tipos de defeitos suscetíveis de aparecer nas máquinas rotativas, os transformadores podem estar sujeitos apenas aos seguintes defeitos: curtos circuitos nos enrolamentos, sobreaquecimento. Realmente, a construção dos transformadores atingiu um nível técnico tão elevado que os mesmos podem ser considerados entre os elementos que apresentam maior segurança de serviço. Até a proteção térmica, mesmo em subestação sem operador, normalmente só controla alarmes ou bancos de ventiladores. Assim, o que deve preocupar, basicamente, é a proteção contra curto-circuito interno e a proteção de retaguarda contra faltas externas. Os curtos resultam de defeitos de isolamento que, por sua vez, são constituídos por sobretensão de origem atmosférica ou de manobras, e por sobreaquecimento inadmissível dos enrolamentos. As sobrecargas repetitivas, permanentes ou temporárias, conduzem a um envelhecimento prematuro dos isolantes dos enrolamentos. Com isso, acabam ocorrendo rupturas destes isolamentos, ocasionando curtos circuitos entre as espiras. Rescue Cursos e Cursos EAD BR te desejam bons estudos.